Dinâmica da aula 4. A fé e seus desdobramentos. Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Muitos pensam que fé é somente crer em algo ou alguém, mas a fé de que a Bíblia fala é muito mais do que isso. A fé cristã deve vir junto com atitudes que demonstram a crença, pois até os demônios creem em Deus e nem por isso estão livres do castigo eterno. Em Tiago 2,18 diz: Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Também em Tiago 2,26 diz: A fé sem obras é morta. A fé é como um músculo que, se não for trabalhado, acaba atrofiando. E quanto mais se exercita, mais forte, robusto e firme fica. No entanto, existem alguns desdobramentos para a fé. Vamos ver quais são? Existe a fé natural, que é o simples fato de acreditar. Um exemplo é, ao assentar-se em uma cadeira, ela não vai quebrar. Ou se você tomar um remédio para a dor de cabeça, terá um alívio dessa dor. Também temos a fé em Deus e na sua palavra. Dentro desse tópico temos 4 itens. O primeiro, acreditar nas promessas de Deus que se encontram descritas na sua palavra. O segundo, pôr a palavra de Deus no seu coração, meditando nela dia e noite, como diz em Josué 1:8. O terceiro, falar o mesmo que Deus diz de si, ou seja, confessar a palavra de Deus para a sua vida. Está em Romanos 10:8. E o quarto, agir de acordo com aquilo que crê no seu coração, ou seja, de acordo com a palavra de Deus que foi guardada no seu coração. Existem, porém, vários graus para esse tipo de fé, que são eles: a fé, que é apenas quando é comprovado os resultados, como no exemplo do apóstolo Tomé, está descrito em João 20, do versículo 24 ao 29, onde Tomé teve que ver, ao palpar e sentir para crer que Jesus estava ali com eles novamente. E Jesus o chamou de incrédulo. Temos também a fé pequena, ou aquele que tem pouca fé. Em Lucas 12, 22, 31, está descrito esta pequena fé, o exemplo desta pequena fé, onde Jesus disse aos seus discípulos que eles tinham pouca fé por estarem apreensivos com a vida, ansiosos, preocupados com todos os problemas. Outro exemplo é o de Pedro. Podemos ver em Mateus 14, do versículo 27 ao 31. Também temos a fé grande. O exemplo desse tipo de fé está em Mateus 8, versículos 5 ao 13. Nesta passagem, nós podemos ver que o centurião simplesmente acreditou que ia acontecer tudo o que Jesus ordenasse. Por isso ele disse: Basta que diga somente uma palavra e o meu criado sarará. A fé grande é olhar para a palavra de Deus e não para os problemas. É pensar no que a palavra diz em relação às circunstâncias adversas e agir de acordo com o que Deus diz em sua palavra. E por último, a fé sobrenatural, que é quando Deus, através dos dons do Espírito Santo, acrescenta à sua fé a fé de Deus, ajudando-o a executar determinada tarefa. Em 1 Coríntios 12, do versículo 4 ao 11, está descrito sobre a fé. O dom da fé é um dos dons do Espírito Santo. E podemos ver muitos exemplos desse tipo de fé, descrito em várias passagens da Bíblia, como mortos sendo ressuscitados, água saindo da rocha, o mar se abrindo, deficientes e doentes sendo curados, entre outros. Temos vários e vários exemplos na Bíblia. Já falamos sobre os vários tipos de fé. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Esse objeto aqui, que você está vendo desde o começo, o que ele representa? Você sabe? Ele representa o crente bully. Por que o crente bully? Crente bully é aquele crente com pouca fé ou sem nenhuma fé. Você chama ele para orar, ele fala: irmão, mas será que isso vai acontecer mesmo? Será?
né, não sei, né, as coisas estão tão difíceis, então ele sempre com pouca fé, ou nenhuma. Ou também quando você chama ele para jejuar, para algum compromisso na igreja, alguma tarefa, a primeira coisa que ele faz é aquele bicão. Então este objeto aqui está representando o crente bully, aquele crente de pouca fé e que tem um bicão. O cristão, irmãos, não pode ser um crente bully. Ele não pode ter pouca fé. Ao contrário, ele sempre tem que ter algo a oferecer. Uma oração, um ombro amigo, confiança, esperança no Senhor Jesus. Ele não pode ter pouca fé. Ele tem que ter muita fé. Boa semana. Glórias a Deus.